Este vídeo contém audiodescrição de transmissão ao vivo. Na tela inicial, a fachada do TJGO com um texto na cor branca com a informação: a transmissão começará em breve. Na parte superior, a logomarca do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E no rodapé, do lado direito da tela, o selo do Prêmio CNJ de Qualidade. E ao lado, o texto que traz a informação: Prêmio Máximo da Justiça. CNJ reconhece o TJGO como ganhador do selo Diamante. Agora na tela aparece um grupo de pessoas. Eles estão sentados ao redor da mesa do Salão Nobre da Presidência. Na mesa, o símbolo do brasão do Poder Judiciário. No assento de centro, onde fica o presidente do TJGO, Leandro Crispim, homem branco e calvo que usa terno preto com camisa cinza e gravata na cor vinho. Do lado direito dele, o vice-presidente do TJGO, Amaral Wilson, homem branco de cabelos grisalhos, que veste terno cinza claro, camisa branca e gravata amarela. Logo ao lado dele, o corregedor do foro extrajudicial, Anderson Máximo, um homem branco de cabelos grisalhos, que veste terno cinza, camisa azul e gravata azul mais escura. Ao lado esquerdo do presidente, o corregedor-geral da Justiça, Marcos da Costa Ferreira, homem branco de cabelos castanhos e barba um tanto grisalha, que usa terno cinza, camisa branca e gravata vermelha. Do lado direito do vídeo, em frente ao púlpito, fala ao microfone o diretor do Cerimonial e Relações Públicas, Roberto Nascimento, homem branco de cabelos grisalhos, que usa terno azul marinho, camisa azul clara e gravata azul. Ele faz a leitura das nominatas da abertura oficial da Semana da Pauta Verde CNJ, com os respectivos discursos de abertura dos presentes. Pediu o Diego e demais, Eunice. Vamos sentar aqui, por favor? Naquela parte de lá também, ficar contrabalancear aqui a mesa de autoridades, gentileza. Ana Paula, gentileza, Ana Paula. Vamos sentar todos aí. Semana da Pauta Verde tem como objetivo incentivar o uso de formas pacíficas para resolver conflitos relacionados ao meio ambiente. O foco principal está nos processos ligados à meta nacional número 6, mas também busca-se dar andamento às ações que tratam de questões ambientais mais amplas e disputas sobre o clima. Em Goiás serão andamentados de hoje até sexta-feira mais de 6.000 processos. Inicialmente, vamos um vídeo. Uma mobilização nacional para impulsionar a pauta ambiental no judiciário e priorizar processos estruturais e estimular a resolução consensual de litígios ambientais. Começa a Semana da Pauta Verde aqui no TJGO. Para cumprir os objetivos da mobilização, Presidência, Corregedoria Geral, NUPEMEC e Diretoria de Inteligência Artificial reuniram esforços para fazer a triagem e organização dos mais de 6.000 processos que serão impulsionados durante a semana. No total, foram levantados 6.167 processos, incluindo 1.227 execuções fiscais, 4.480 ações diversas e 160 processos passíveis de conciliação. A programação também prevê mutirões de conciliação e atividades voltadas para a gestão processual, com a participação de magistradas, magistrados e representantes de várias instituições do sistema de justiça. Esta semana de mobilização nacional atende às diretrizes estabelecidas pelo CNJ e reforça o compromisso e a participação do Judiciário goiano na construção de um futuro sustentável para todos. Para a abertura desse evento, o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Leandro Crispim. Meu cordial bom dia a todas e todos. A nominata já foi feita, eu vou cumprimentar aqui pontualmente o desembargador Amaral Wilson Oliveira, nosso primeiro vice-presidente, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais colegas presentes, desembargadores aqui.
Cumprimento o doutor Gustavo Assis Garcia, que é responsável por essa pauta. Agradeço pelo trabalho. Também sinta-se cumprimentado, doutor Marcos Vinícius. Cumprimento aqui a doutora Sandra Garbellini, subprocuradora-geral de Justiça para Assuntos Institucionais. Agradeço também a presença da doutora Sandra. Defensor público Bruno Malta, agradeço também a presença, representando o doutor Tiago Gregório. Na pessoa do Diego César Santos, diretor de Planejamento e Inovação, quero cumprimentar todos os servidores aqui presentes, demais pessoas presentes aqui. Senhoras e senhores, iniciamos nessa manhã um ciclo de ações coordenadas que reafirma o compromisso do Poder Judiciário do Estado de Goiás com a sustentabilidade e a proteção dos bens ambientais. A Semana da Pauta Verde, fomentada pelo Fórum Ambiental do Poder Judiciário e realizada em todo o território nacional, traduz uma visão institucional que reconhece o meio ambiente como dimensão indissociável da dignidade da pessoa humana e da ordem jurídica democrata. Entre os dias 18 a 22 de agosto, o Poder Judiciário brasileiro se une em torno de uma mobilização que visa dar prioridade à tramitação de processos estruturais ambientais, com ênfase em ações penais, cíveis, fiscais e litígios climáticos, além de estimular a adoção de soluções consensuais alinhadas à meta nacional 6 do Conselho Nacional de Justiça. No âmbito do Tribunal de Justiça de Goiás, a previsão de movimentação de mais de 6.000 processos judiciais não se resume a números. Representa o esforço deliberado de dar efetividade à legislação ambiental, sem perder de vista a responsabilidade com a coletividade e com as gerações futuras. Nesse cenário, é preciso destacar o papel das magistradas e dos magistrados com competência para atuar nos feitos ambientais, bem como a atuação técnica e colaborativa de equipes administrativas, do NUPEMEC e de todos os que viabilizam o funcionamento concreto do sistema. A eles, o reconhecimento desta presidência. A pauta ambiental, por sua complexidade, exige a adoção de mecanismos de governança que estimulem o diálogo institucional, a resolução consensual de conflitos e o fortalecimento da cultura de respeito ao meio ambiente como valor jurídico protegido. Entre as categorias processuais que compõem essa iniciativa, destacam-se os acordos de não persecução penal, as ações com possibilidade de suspensão condicional do processo, os feitos dos juizados especiais e as execuções fiscais de natureza ambiental. São instrumentos que ampliam o acesso à justiça e favorecem a pacificação social em matéria sensível e estrutural. Por isso, esta mobilização também se estende para além do tribunal. Dirigimos-nos ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à Advocacia e à sociedade civil, como interlocutores legítimos na construção de soluções que combinem efetividade, equilíbrio e responsabilidade pública. A Semana da Pauta Verde reafirma a compreensão de que a missão da justiça não se esgota na análise de autos processuais. Ela inclui o dever de induzir boas práticas, fomentar a consensualidade, garantir que os direitos ambientais previstos na Constituição encontrem correspondência
na realidade vivida. A atuação articulada entre o Fórum Ambiental, os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais e a Procuradoria-Geral Federal evidencia que os desafios estruturais da agenda ambiental exigem cooperação, planejamento e sensibilidade institucional. A todos que participam deste movimento, seja atuando diretamente nos feitos judicial, seja contribuindo com a organização institucional, o nosso agradecimento e estímulo para que avancemos com coerência, transparência e firmeza no compromisso com a sustentabilidade jurídica, social e ecológica. Meu muito obrigado a todas e todos. Este evento está sendo transmitido também pelo YouTube, o canal oficial do Tribunal de Justiça. A todos à distância, o nosso muito obrigado. Com a palavra, excelentíssimo senhor Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Marcos da Costa Ferreira. Bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande poder estar aqui nessa manhã, em que nós cuidamos de um tema que é caro a todos nós. Poucas coisas disseram tecnicamente a se dizer, depois das palavras do nosso presidente, tão bem elaboradas a respeito do acontecimento dessa semana capitaneado pelo Conselho Nacional de Justiça, que é a movimentação massiva de processos relativos a questões ambientais. E, vejam, parece, ao se dizer que tem uma semana especial, parece que não há uma pauta ambiental que é preocupação do Poder Judiciário. Mas não é bem assim que a coisa funciona. Eu penso que tem muito mais um efeito simbólico ao se dizer dessa semana da pauta verde, para que nós consigamos despertar em nós mesmos a consciência necessária de que nada vale nós ficarmos dizendo que ecologia é maravilhosa, que o mundo está acabando, que as geleiras estão se degradando inteiramente, fazendo com que o nível dos oceanos subam, que as queimadas estão aí cada vez mais presentes em virtude das alterações climáticas, se nós não tivermos uma ação efetiva. Há pouquíssimo tempo, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, ainda deixou isso bem explícito. Olha, há no Brasil uma letargia própria com relação aos crimes ambientais, com relação às infrações ambientais. E há necessidade de que o Poder Judiciário assuma a frente, assuma as rédeas e leve a sério essa pauta. Respaldado sempre pela Defensoria Pública, pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Ministério Público, eu não tenho dúvida que essa soma de esforços vai fazer com que nós não só cumpramos o nosso papel, mas façamos despertar nas pessoas também a ideia de que não há, nesse país, um clima para impunidade ambiental. O princípio do poluidor-pagador talvez seja o primeiro princípio que todos nós, quando estudamos direitos ambientais, aprendemos. E o pagador, nesse sentido, não é no sentido de pagar a multa, mas é no sentido de fazer com que as pessoas temam, através de punições, através de gastos que vão ser imputados a ele quando cometem uma infração ambiental, que certamente tem que passar pelas mãos do Poder Judiciário. Muitas vezes a gente vê que as medidas administrativas, que também existem aos montes para tentar se proteger ao meio ambiente, elas esbarram nessa letargia mesmo, porque o criminoso ambiental não é alguém de revólver na mão, que esfaqueie os outros, que estupre, pelo contrário. Normalmente, o criminoso ambiental é um sujeito extremamente benquisto na sociedade, porque gera riquezas, gera divisas, mas que tem que, de uma forma ou de outra, promover o desenvolvimento sustentável e não permitir que o meio ambiente seja absolutamente degradável, não cumprindo a sua função social de pensar, inclusive, nas gerações futuras. Que mundo nós deixaremos para os nossos filhos e para os nossos netos? E isso passa em nossas mãos e nós temos essa responsabilidade social. Então, por parte da Corregedoria-Geral de Justiça, nós estamos absolutamente empenhados, juntamente com a presidência do tribunal, com os demais setores do tribunal, afinal de contas, somos um tribunal só e estamos prontos para cuidar dos interesses do nosso povo, para que essa semana tenha os frutos mais importantes possíveis
e que nós consigamos ter essa pauta em nosso coração, em nossa atividade o tempo inteiro, para cuidarmos do planeta que nos abriga e que vai abrigar as gerações futuras, se elas chegarem a existir, se nós não acabarmos com esse planeta do jeito que conhecemos hoje. Muito obrigado, então, boa sorte a todos. Com a palavra, o excelentíssimo senhor juiz auxiliar da presidência, coordenador desta pauta, doutor Gustavo Assis Garcia. Só um minutinho, presidente, eu peço licença para sair. Eu vou representar o presidente numa solenidade da abertura da Semana pela Paz em Casa. Licença. Muito bom dia, senhoras e senhores. Me permitam cumprimentar todos e todas na pessoa do nosso presidente, desembargador Leandro Crispim. E, rememorando aqui as palavras dele agora há pouco proferidas, e também do nosso Corregedor-Geral da Justiça, pouco me restou a dizer, a não ser que se trata de um esforço concentrado, determinado pelo Conselho Nacional de Justiça, com a participação da presidência e da Corregedoria-Geral da Justiça, para estimularmos a Justiça de primeiro e de segundo grau a andamentar esses processos durante essa semana. Nós sabemos que o Conselho Nacional de Justiça há muito já vem se preocupando com a temática ambiental, nós já temos metas específicas para combate ao atraso na tramitação desses processos, mas o CNJ agora inova, estabelecendo uma semana com uma pauta específica para que todos nós voltemos os nossos olhos para esses processos. E a atuação será em 3 frentes distintas. Primeiro, nós vamos focar nas ações de execução fiscal de natureza ambiental. A lista nos foi remetida pelo próprio Conselho Nacional de Justiça e os magistrados já foram cientificados. Numa segunda frente, os processos passíveis de conciliação e que tenham também cunho ambiental. Esses serão focados pelo NUPEMEC, que se encarregará de fazer as audiências, são cerca de 160 ações, e nós esperamos que haja uma quantidade razoável de acordos. A terceira frente abrange os demais, os remanescentes, que são as ações ambientais gerais, uma quantidade um pouco maior, e que abrangem aí diversas naturezas de ação, tanto criminais quanto cíveis, para que nós possamos alcançar esse conjunto de medidas de andamentação dos processos. São, como já foi dito, aproximadamente 6.000 processos. Os nossos magistrados receberam as listagens separadas por unidade, receberam um link para que possam clicar e já entrar direto nos seus processos. Em seguida, há um formulário para que preencham com o andamento dado, se o processo recebeu um despacho, uma decisão, uma sentença, ou se houve a realização de uma audiência, isso vai nos permitir, no momento posterior, a extração de dados confiáveis para o nosso controle e também para prestarmos contas ao Conselho Nacional de Justiça. Esse link foi criado com a atuação da equipe da Corregedoria-Geral da Justiça. Os juízes de primeiro grau foram instados a essas movimentações também pela Corregedoria e os de segundo grau pela presidência. Gostaria de registrar aqui o meu agradecimento ao colega Marcos Vinícius Alves de Oliveira, que atuou lá na Corregedoria, sob a batuta do desembargador Marcos, e que possibilitou que nosso trabalho conjunto pudesse alcançar o resultado que esperamos que seja, de fato, alcançado. Gostaria também de lembrar que o mesmo objetivo, o mesmo empenho também é direcionado ao segundo grau, portanto, senhores desembargadores, senhores juízes substitutos em segundo grau também foram instados a darem movimentação e receberam as listagens dos processos ambientais que estão sob seu cuidado. E, por fim, gostaria apenas de agradecer aqueles que nos ajudaram na triagem desses processos, o NUPEMEC,
a Diretoria de Inteligência Artificial, Ciência de Dados e Estatística, a Corregedoria Geral da Justiça, todos tiveram um papel relevante. Agradeço também o nosso Centro de Comunicação Social pelo vídeo que foi feito e por toda a divulgação que está fazendo, que também é uma exigência do Conselho Nacional de Justiça, bem como esta solenidade de hoje para lançamento e mobilização de todos os envolvidos. Eu espero que, ao final da semana, nós tenhamos números importantes, coletados, mas, muito mais do que isso, que nós tenhamos ações ambientais resolvidas, andamentadas, movimentadas, trazendo celeridade. A questão ambiental há muito povoa as nossas vidas, os nossos filhos lá na escola são educados para a preocupação ambiental e essa preocupação precisa chegar efetivamente ao Poder Judiciário com a tramitação célere dessas ações, que desestimulam o crime, que desestimulam as ações de ofensa ao meio ambiente e que prestam um serviço relevante e prestam contas à sociedade dessa temática tão relevante que passou as minhas atribuições há pouco tempo por determinação do presidente e eu recebi essa questão da sustentabilidade, da responsabilidade socioambiental com muita alegria, porque é uma matéria que, de fato, deve permear todas as nossas preocupações. Então, que tenhamos uma excelente semana com bons resultados. Muito obrigado. Com a palavra, doutora Sandra Maraga Bellini, subprocuradora-geral de Justiça para Assuntos Institucionais, representando o Ministério Público do Estado de Goiás. Bom dia a todas e a todos. Me permitam cumprimentar e saudar todos os presentes, na pessoa do nosso presidente, desembargador Leandro Crispim, a quem também gostaria de parabenizar por essa iniciativa, juntamente com todas as magistradas, magistrados, servidoras, servidores envolvidos nessa Semana da Pauta Verde. Importante frisar que nós vivemos em um tempo em que as emergências ambientais, climáticas, elas deixaram de ser uma projeção para o futuro. E elas, hoje, fazem parte do nosso presente. É uma necessidade concreta que nos chamam, batem às portas das nossas instituições. Desequilíbrio ecológico, o desmatamento, a ocupação irregular do solo, mudança climática, exige de nós uma atuação muito célere, articulada e resolutiva. E a necessidade de julgamento célere, especialmente nas questões ambientais, como bem disse o presidente, ela é uma emergência. Por quê? Nós percebemos que, quanto mais se demora no tempo, né, doutor Gustavo, o julgamento dessas ações, vai se agravando o dano ambiental. Tendo atuado na área ambiental na nossa Manchester, né, desembargador Marcos, por 16 anos lá em Anápolis, nós percebemos que um problema ambiental, presidente, que começa mínimo, mas que se protrai no tempo e não é resolvido, gera uma situação consolidada que depois é um problema para o magistrado, para o Ministério Público, para o defensor. E, como bem disse o desembargador Marcos, são prementes essas ações estratégicas de preservação e manutenção, né, e preservação do meio ambiente, e o ministro Herman Benjamin tem construído uma jurisprudência muito sólida na área ambiental no Superior Tribunal de Justiça, tanto que ele criou o brocardo indúbio pro natura, né, que sempre temos que julgar pró natureza. Então, nós temos hoje uma orientação muito firme do Superior Tribunal de Justiça, uma luz-guia muito forte, no sentido de que essas ações ambientais elas demandam um rigor na reparação integral do dano e até na indenização por danos até morais, né, conforme entendimento simulado. Então, eu gostaria de finalizar minhas breves palavras registrando que o Ministério Público, doutor Gustavo, como autor de
a maioria das ações civis públicas ambientais, porque é nosso dever constitucional a promoção do inquérito civil e da ação civil pública, como está posto na Constituição, fica muito satisfeito com essas iniciativas, por ver a priorização das ações temáticas ambientais serem julgadas e serem resolvidas, porque também nós costumamos dizer no Ministério Público que uma ação civil pública é um acordo frustrado, né, desembargador Marcos? Porque nós tentamos, de todas as formas, presidente, valermos da composição, da reparação rápida, ainda no inquérito civil, por meio de termos de ajustamento de conduta, acordos. O Ministério Público brasileiro, hoje, principalmente na área ambiental, ele está centrado na conciliação e na composição, porque é muito mais vantajoso. Então, quando nós propomos uma ação civil pública, é porque realmente nós frustramos um acordo de fato. Então, ver essa Semana da Pauta Verde é um alento para nós, tanto nas ações civis públicas como na parte penal, como o senhor bem disse, e nós podemos nos valer hoje dos ANPPs também, dos acordos de não persecução penal. Mas nós temos por nós que a defesa do meio ambiente, como o presidente registrou, não pode ser feita isoladamente pelas instituições. Ela exige essa ação articulada, essa ação concatenada, é uma responsabilidade de todos nós, do sistema de justiça, bem como da sociedade, porque eu nunca canso de ler o artigo 225 da Constituição Federal, que concita bem essa atuação na área ambiental e diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Agora, a parte principal, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, com base nessa responsabilidade compartilhada, é que nós colocamos à disposição do Poder Judiciário, nessa Semana da Pauta Verde, para nos sermos parceiros de primeira hora e desejarmos sucesso, evolução e efetiva defesa do meio ambiente. Muito obrigada. Um sucesso a todos e todas nessa semana. Com a palavra, o excelentíssimo defensor público, Dr. Bruno Malta Borges, coordenador do Núcleo Especializado de Atuação Extrajudicial. Senhoras e senhores, muito bom dia. Com grande satisfação que participo deste evento, representando o nosso defensor público-geral do Estado, doutor Tiago Gregório Fernandes. Cumprimento aqui a todos os presentes na pessoa do senhor presidente, desembargador Leandro Crispim. Parabenizo também o doutor Gustavo Assis pela organização. Nada fácil, né? Muito complexo, parabéns pelo nível de detalhamento e o alcance. Este lançamento não é apenas um ato meramente simbólico, é um chamado à ação, em um momento em que as pautas ambientais e climáticas se mostram cada vez mais urgentes. O Poder Judiciário brasileiro demonstra, com essa iniciativa, o seu compromisso inequívoco com a proteção do nosso patrimônio natural, com a garantia de um futuro sustentável para as próximas gerações. A Semana da Pauta Verde, alinhada à Meta Nacional 6 e à Política Nacional do Poder Judiciário para o Meio Ambiente, representa um avanço fundamental. Ao priorizar o julgamento de ações ambientais e incentivar a resolução pacífica de conflitos, o Judiciário fortalece a e se posiciona como um protagonista na construção de uma justiça mais célere e eficaz e, sobretudo, mais consciente de seu papel socioambiental. Para a Defensoria Pública, instituição vocacionada à defesa dos direitos da população mais vulnerável, a pauta ambiental possui uma importância singular. Sabemos, todos nós, que os impactos da degradação ambiental e das mudanças climáticas afetam de forma desproporcional as populações em situação de vulnerabilidade, as comunidades tradicionais e os povos originários. São eles que, muitas vezes, sofrem primeiro e com mais intensidade
as consequências de um modelo de desenvolvimento insustentável. Por isso, a proteção do meio ambiente é, para nós, indissociável da defesa dos direitos humanos e da promoção da justiça social. Nesse contexto, a parceria entre a Defensoria Pública e o Poder Judiciário é, mais do que estratégica, essencial. Enalteço as parcerias que têm permitido a expansão e a atuação extraordinária da Defensoria Pública, como a cooperação para o atendimento em Cavalcante e o fortalecimento do acesso à justiça às populações quilombolas, cuja defesa é tão relevante para a pauta ambiental. Juntos, podemos garantir que o acesso à justiça ambiental seja uma realidade para todos, e não um privilégio para poucos. A Defensoria Pública se coloca, desse modo, como uma parceira de primeira hora desta e de todas as iniciativas que visem fortalecer a proteção ambiental e a cultura da paz. Contem conosco para construir pontes de diálogo, para levar a voz dos mais vulneráveis aos processos judiciais e para colaborar ativamente na busca por soluções consensuais e efetivas. Parabenizo, mais uma vez, o Tribunal de Justiça por sediar e promover um evento de tamanha relevância e que a Semana da Pauta Verde seja um marco de fortalecimento do sistema de justiça e um passo decisivo na consolidação de uma sociedade mais justa, solidária e ecologicamente equilibrada. Muito obrigado. Com a palavra, o excelentíssimo doutor Eduardo Cardoso, presidente da CASAG, representando o doutor Rafael Lara, presidente da UAB Goiás. Meu muito bom dia a todos e a todas. Cumprimentar a todos na pessoa do querido presidente, desembargador Leandro Crispim, trazer a mensagem da UAB Goiás, na pessoa do nosso presidente Rafael Lara, de parabenizar o Tribunal de Justiça por essa iniciativa. Para nós é motivo de muita alegria poder participar de um ambiente como esse. Dizer também do nosso reconhecimento ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, porque só em Goiânia nós temos 6 varas específicas de direito ambiental. Isso mostra que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás sai na frente nessa pauta. Então, que seja uma semana de muita alegria para todos, de muita entrega, e podem contar com a AB Goiás. Nós somos 50 mil advogados no Estado, e somos e seremos sempre parceiros do TJ Goiás. Mais uma vez, parabéns ao doutor Gustavo, que é o propositor dessa iniciativa também, que está à frente aí, e a todos os servidores. Mais uma vez, meu muito obrigado. Muito bem. Obrigado a todos que usaram da palavra aqui. E agradecer. E vamos agradecer a todos, presente, pela presença, tanto aqui como à distância, pelo YouTube. E está lançada aí, oficialmente, a Semana da Pauta Verde aqui no Poder Judiciário Goiano, Tribunal de Justiça. Pedir a todos fazer uma foto aqui, por gentileza, todos encaminhando para cá, para frente, aqui, na mesa diretiva. Em nome do presidente desembargador Leandro Crispim, a todos, obrigado pela presença. Tenham a todos um bom dia. Finalizada a sessão ao vivo.